Olá, você está na TV Passo Fundo, eu sou Álvaro Damini e apresento a partir de agora mais uma edição do programa Passo Fundo News. Nós estamos nesse momento simultaneamente nos canais 26 e 526 da NET, no aplicativo da TV Passo Fundo, na Coprel Telecom TV, em mais de 30 municípios das regiões norte e noroeste do estado e alcançando várias regiões do país através da Max Cloud TV. O programa estará disponível posteriormente também nas plataformas digitais da TV Passo Fundo. Hoje aqui no programa nós vamos falar sobre métodos alternativos para a resolução de conflitos. Estamos recebendo para isso o bacharel em Direito, servidor aposentado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e também é mediador e conciliador, nosso colega, inclusive aqui da emissora, Carlos Dantas. Obrigado pela presença, muito bem-vindo ao Passo Fundo News. Obrigado, digo eu, pelo convite, pela oportunidade. Meus cumprimentos aos telespectadores. Até foi bom tu falar, né? Para desmistificar aquela imagem do programa de esportes, onde era um hobby que acabou virando uma profissão paralela ao judiciário. Então, eu sou servidor aposentado com mais de 35 anos de serviço prestado ao Poder Judiciário. E nos últimos 5 anos, acabei me especializando, focando sobre câmaras privadas, ou câmaras privadas, como queiram. Vamos falar para o nosso espectador o que é, na verdade, uma câmara privada. Exatamente. Para chegar lá na câmara privada, eu tenho que falar antes na mediação e na conciliação. O que é? É como tu ressaltaste na abertura. É um método alternativo. É uma nova política pública que abre oportunidades das partes conversarem. Se o processo já está andando no judiciário, e se for no meu caso, que hoje eu recebi a autorização de dar continuidade, de formar e criar uma microempresa com a Câmara Privada, que é a CP Dantas Mediação e Conciliação. O que é mediar e conciliar? A conciliação é aquela que não decorre de relações contínuas. A pessoa tem um aluguel para receber, quer receber, topa fazer um acordo. Então, pela Câmara Privada, ele vai lá e procura, no caso da minha Câmara, né? Tem uma outra colega que tem uma Câmara em Passo Fundo também, só que a minha é virtual, através da internet, dela é presencial, e procura uma das câmaras privadas. Onde é que ela vai procurar? Se não conhece aqui em Passo Fundo, pela mídia, pelo dia a dia, procura num cadastro do Tribunal de Justiça ou no Conselho Nacional de Justiça. A pessoa que tem em Passo Fundo, que Passo Fundo tem tal câmara? Do Dantas. Então vai lá com a outra parte e propõe fazer um acordo na conciliação em caso de um aluguel, por exemplo, né? Ou na mediação, relações contínuas. O que é a mediação com relações contínuas? São aquelas questões de direito de vizinhança, essas questões de condomínio, um exemplo de direito de vizinhança, que são relações contínuas. Vizinhos que moraram anos, um do lado do outro, de repente o vizinho fez uma reforma e não colocou a calha e a água da chuva está caindo na parede do vizinho, causando umidade, infiltração. Aí começa aquela história, um pede para o outro faz que não faz e acabam brigando, ou ficando de cara torta. Só que eles têm uma relação contínua há anos, seus filhos brincaram na mesma rua, fizeram aniversários juntos, e aí, depois de um tempo, criar uma desavença por causa de uma infiltração, que é sério. Há um prejuízo. Então, a mediação veio para isso, aproximar as pessoas para que conversem e cheguem a uma solução. E o mediador, ele não vai resolver a questão. Quem irá resolver a questão serão as próprias pessoas conversando, através das técnicas que são apresentadas durante ou antes da mediação. O que busca a mediação e a conciliação? A paz social. Fazer com que aqueles vizinhos voltem a conversar, a tomar um chimarrão por cima do muro, ou mesmo se cumprimentarem no mercadinho quando se encontrarem no domingo na hora de buscar uma carne para o churrasco. E isso acaba também tirando aquele peso todo do Poder Judiciário, né, Dantas? Porque
A gente via há anos atrás, quando os processos eram, na maioria deles, ainda em papel, aquelas pilhas de processos. Físicos, né? Físicos. Hoje a gente sabe que também que a justiça ela continua abarrotada de processos. A mediação e conciliação ela vem também para diminuir um pouco esse peso todo que o judiciário tem? Eu não digo que vai resolver o problema, mas tem muita questão que você pode ir diretamente ao mediador e conciliador ou através do seu advogado e resolve sem precisar entrar com o processo no fórum. Simplesmente o mediador ou conciliador faz o acordo, coloca no sistema e encaminha para o Sejusc, que é o cartório especializado e que vai receber esse tipo de acordo. Vai para o juiz homologa e aquele acordo, aquele papel que ele recebe vai valer como um título executivo extrajudicial, caso algum não cumpra. Mas a minha experiência que eu tenho de mediador judicial, que são os processos que estão andando no fórum, eu não lembro de nenhum caso que as pessoas que fizeram um acordo, que conversaram, olho no olho, na palavra, voltamos àquele sistema antigo, que tenham descumprido. Todos têm cumprido, porque aí a conversa aproximada, ela é diferente daquilo que está lançado no papel, né? No processo. Muitas coisas que vão para o processo não são as coisas que tu vive no dia a dia, principalmente na mediação familiar. Surgem detalhes na hora da mediação familiar que às vezes os próprios advogados ficam surpresos. E que às vezes o X da questão está ali. E por detalhe, tu acaba resolvendo um litígio e menos um processo no fórum. Dantas, o papel da mediação, da conciliação, ele já vem de alguns anos, né? Agora, a situação das câmaras privadas é uma questão nova. Quando é que elas surgiram e, de fato, o que é uma câmara privada? O que ela pode fazer? Exatamente. Então, a mediação em si, no Brasil, na Justiça do Trabalho, ela já é usada desde os anos 60. Há muito tempo. Né? E, antigamente, nas comunidades, a mediação, quem é que fazia no interior as mediações das famílias, resolver os problemas, conflitos? O padre. Ele fazia esse papel. E fazem ainda muito bem, conciliando, apaziguando. A Câmara Privada surgiu para nós aqui no Brasil a partir da Lei 13.140, né? Que regulamentou as câmaras privadas e depois criou a Câmara Privada. O que é Câmara Privada? Corresponde como se fosse uma vara do fórum, só que fora do fórum. Por isso, uma Câmara Privada. Em nível de recurso no tribunal, nós falamos das câmaras cíveis e criminais, que é o termo técnico usado para classificar administrativamente em nível de tribunal. E usaram Câmara Privada para quem faz o trabalho de conciliação, encaminhando para o juiz para ser homologado, sem precisar entrar na pauta do juiz. Eu tendo pauta e como dono de uma Câmara Privada, o titular de uma Câmara Privada, eu posso fazer o horário que eu quiser, 7h30 da manhã, 19h30, às vezes a pessoa não pode. E quantos que às vezes tem que sair do trabalho, para ir lá no fora, chega na audiência e perde um dia de trabalho. Assim não, tu pode fazer num sábado, tu faz num domingo. Então ela veio, além de mudar essa cultura do litígio, através do acordo, ela também veio ajudar a desafogar o judiciário. Você falava que a Câmara da qual você é titular, ela se faz não presencial, né? Ela se faz de forma remota. Funciona da mesma maneira? E a questão, você falava assim, ó, o olho no olho, né? Nessa hipótese, as pessoas elas vão estar, obviamente, reunidas num meio virtual, mas não com essa presença física. Funciona da mesma forma, Dantas? Funciona, porque a tecnologia hoje, o programa que a gente usa tem o Zoom, por exemplo, fala com a pessoa como se ela estivesse ao vivo do teu lado. Né? E eu optei por câmera virtual porque muitas vezes, por exemplo, alguém reside em Passo Fundo, mas tem um negócio no Mato Grosso, está resolvendo e precisa resolver outro aqui. E não tem como vir no fórum para resolver. Então, eu quero fazer um acordo, né? Sobre tal questão, nem vamos entrar no fórum, vamos fazer um acordo da vez. Daqui, eu sou procurado, né? Eu encaminho, monto todo o data, o horário,
a pessoa lá do Mato Grosso conversando com a outra parte aqui, e se tiver advogado, melhor ainda. Eu acho importante a figura do advogado nesses momentos onde envolvem patrimônio, dinheiro, direitos em si. Cada um com o seu advogado, entra lá do Mato Grosso, de Sinop, aqui em Passo Fundo, as partes participam, tu mostra o documento e basta salientar, constar que estavam presentes as partes, é o suficiente, né, através da fé pública que tem o titular da Câmara Privada, encaminhar depois para o juiz e o juiz homologar em seu gabinete, tudo eletronicamente. E já fica no sistema. Quando ele é cadastrado no Sejusc, automaticamente eu já encaminho para as partes que foram meus clientes na minha Câmara Privada o número do seu processo para acompanharem, e quando tiver homologado o acordo, no próprio sistema, mesmo lá de Sinop, ele imprime no seu computador, no seu escritório, na sua empresa. Tanto a mediação como a conciliação, elas precisam desse aval final da Justiça. Não. A mediação na Câmara Privada e também qualquer mediação em Câmara Privada tem que ter a homologação pelo juiz de direito. Isso é previsão legal. Nas mediações familiares, quando envolve direitos indisponíveis, possível de acordo, o que são direitos indisponíveis? Que envolvem incapaz, direito de menor, direito de incapaz, né? Há necessidade de ser dado vista ao Ministério Público. O Ministério Público vai dar o seu ok. Se ele não estiver de acordo conforme a lei, ele pode impugnar o acordo e não ser homologado. Mas, graças a Deus, a gente tem até, né, modéstia à parte, um preparo nessa área, 35 anos de judiciário, com pós-graduação na área do direito, né, e trabalhando direto em tudo que é tipo de processo, a gente tem essa tranquilidade para não deixar acontecer esse tipo de coisa. Porque, né, quanto mais rápido tu solucionar, melhor. Então, e quanto mais perfeito tiver o trabalho, mais fácil de ser homologado e fiscalizado pelo Ministério Público. Carlos Dantas, mediador e conciliador, está participando conosco do programa de hoje. Nós estamos falando sobre métodos alternativos de resolução de conflitos judiciais. A gente vai agora fazer um rápido intervalo e nós voltamos na sequência, falando mais sobre este assunto. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Máscara é para proteger, não para calar. Denuncie. Diga não à violência contra a mulher. Não tolere a violência contra a mulher. Denuncie. Não se cale. Denuncie. Denuncie a violência contra a mulher. Você pode fazer a denúncia na Delegacia da Mulher de Passo Fundo, Ministério Público. Sim, Serviço de Informação à Mulher. Ou pelo 180. Realização: Comitê Popular por Saúde, Democracia e Direitos. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Sinal Comunicação Visual, 28 anos com o principal objetivo: compreender as necessidades dos clientes. Equipe qualificada e competente, métodos e tecnologias modernas. Somos uma empresa reconhecida pela solidez, competência e inovação. A nossa vontade de crescer faz com que enfrentamos os desafios com entusiasmo e determinação a cada projeto realizado. Sinal Comunicação Visual.
Retornamos com a edição de hoje do Passo Fundo News. Nesse programa estamos falando sobre métodos alternativos para a resolução de conflitos. Estamos recebendo o mediador e conciliador Carlos Dantas. No primeiro bloco a gente já conversou a respeito do significado, né, da mediação, da conciliação, os casos onde ela de fato é aplicada. Eu gostaria de começar esse bloco, Dantas, te perguntando sobre o preparo para ser um mediador e conciliador. Há necessidade, por exemplo, que se faça um curso e há uma fiscalização, por exemplo, do Tribunal de Justiça com relação ao trabalho que é executado? Exatamente. Importante ressaltar esse tipo de detalhe. Porque um tempo atrás, a Lei 9.500 e pouco, de 97, 98, criou a arbitragem, que era para isso, que era para ajudar não só diminuir o fluxo de processos nos fóruns do Brasil fora, e acabou não pegando. Porque vários fatores, né, não deu credibilidade. Mas ainda existe a arbitragem. Ainda existe. Há uma oportunidade, a pessoa que quiser pela arbitragem, sim. Só que é uma outra coisa que nada a ver com mediação e conciliação. Mas faltou fiscalização para o funcionamento ideal da arbitragem. Até melhorou, né? E depois teve uma discussão no Supremo Tribunal Federal que durou mais de 5 anos para saber se, quando tu optasse pela arbitragem, tu não podia optar pelo judiciário, até que liberaram acesso à justiça. Voltando à mediação e conciliação. Por que eu quero fazer essa comparação? Para ser mediador ou conciliador hoje no Rio Grande do Sul, só tem uma escola que fornece o título de conciliador ou de mediador, que é a Escola dos Ajures. Foi a única liberada pelo Conselho Nacional de Justiça. Porque todas as atividades são fiscalizadas, monitoradas, vamos dizer assim, pelo Conselho Nacional de Justiça, mas fiscalizadas pelos tribunais de justiça de outros estados, de todos os estados. Então, para ser mediador, agora, por exemplo, teve uma seleção no nosso fórum local aqui no Sejusc, uma turma de mediador e outra de conciliador. Teve uma boa procura. Só que influi muito o currículo, né? É fundamental, mas não precisa ser pessoa especificamente do direito. São pessoas ligadas à área de direitos, direitos humanos, não, à área de humanas. Que dentro do fórum há também a mediação e conciliação. Exatamente, mas aí é a mediação judicial. Mediação judicial, mas que o propósito é praticamente igualzinho. Igual. A Câmara Privada veio só para dar uma oportunidade para quem se credenciar e preencher os requisitos, ter autorizado o funcionamento da Câmara, né, mediante muitas exigências. E entre elas, o curso de mediador e conciliador, que tem determinados requisitos para receber a titulação. Não é assim, chegar e vai fazendo qualquer curso de mediação e conciliação. Há cursos de mediador e conciliador como forma de cultura geral, mas como o título liberado pelo Tribunal de Justiça, fora do Tribunal de Justiça, só a Escola das Júris em Porto Alegre. Então, aqui em Passo Fundo, nós estamos em 2 câmaras que surgiram agora, que estão liberadas pelo Tribunal de Justiça e praticamente nós somos os primeiros na região. A outra é da minha colega Annelise Ligoni. Necessariamente os conciliadores, eles precisam ter formação em direito ou não? Não necessariamente. Por quê? Como eu falei, na área de humanas. Pode ser da área de sociologia, pode ser da área da psicologia, pode ser da área da psiquiatria. Por quê? Porque cada pessoa, numa profissão dessa, tem um ângulo diferente de ver o problema. Nós, do direito, com toda a capacidade que a gente tem de tentar entender as pessoas, a gente, queira ou não queira, sempre está olhando pelo lado jurídico, pelo foco jurídico da coisa. Tem o lado humano, o lado sociológico, o lado filosófico, enfim. Aí abre oportunidade para que os mediadores que sejam formados com curso superior na área de humanas tenham chance também de participar como mediadores. Então, ela abre um leque, favorecendo assim e não ficando vidrado, ligado somente no que diz a lei. Dantas, além da questão ser resolvida de forma um pouco mais rápida do
que se você entrasse com um processo judicial, que a gente sabe que tem todas as etapas e aí os prazos, enfim, que precisam ser respeitados, a questão financeira, por exemplo, para quem procura uma câmara privada, um método de conciliação, é mais vantajoso, inclusive, para quem busca... Toda a vida. Não só o lado econômico, como o lado tempo, né? O lado econômico também. A gente tem uma tabela que o tribunal, depois que saiu a lei 13.140, aí foi regulamentado pelo Conselho da Magistratura, que é a resolução 1266 de 2019. E aqui vem uma tabela, né, da conciliação e da mediação. Então os valores são atualizados pelo INPC amplo, dependendo do valor da ação, da causa. Até 150 mil é um valor, de 50 a 100 mil, outro valor, de 100 mil a 250 mil é outro honorário. Quando houver causas complexas, que exigem um pouco mais, pode, mediante autorização do juiz do Sejusc, ser liberados honorários até 5 vezes a mais. Mas causa complexa, eu vou citar um exemplo. 2 grandes potências na área do aço entraram em conflito e buscaram a mediação. Então, o valor para hoje, no comum do dia a dia, é um valor, para mim, na minha opinião, muito acessível. Não, hoje, dependendo do valor da ação, não passa de R$500. E tu resolve o problema. No máximo 30 dias. Quando for causas complexas que envolvam empresas grandes, aí o juiz pode autorizar que sejam os valores dos honorários do mediador até 5 vezes a mais do valor normal da tabela. Mas essa é uma exceção. A regra geral, ela é bem acessível. E como tu é titular da Câmara Privada, tu é dono dos teus honorários, é negociável. Tu pode parcelar, tu pode dar um desconto, enfim. Tu que vai saber aonde pode trabalhar, de que jeito quer trabalhar com a sua Câmara Privada. Porque é uma nova cultura, telespectadores. O Rio Grande do Sul, em relação ao Mato Grosso e a Bahia, é bem diferente. Eu conheço o Sejusc de Sinop, Rondonópolis. Esses dias vi um trabalho do interior de Campos Verdes, Campos Verdes do interior do Mato Grosso, numa live. A nossa cultura é a cultura do litígio, da briga. O gaúcho sempre foi guerreiro. Então nós temos essa cultura desde a Revolução Farroupilha. Estamos comemorando a nossa Revolução Farroupilha. Nossos CTGs estão lotados em homenagem aos nossos farrapos. Então essa cultura a gente já herda há mais de 100 anos. E hoje procura-se mudar essa cultura do conflito. Porque tem casos que realmente só o juiz pode resolver, se não houver acordo. Porque qual é a cultura do conflito hoje? A cultura da mediação e da conciliação através de uma Câmara Privada, até mesmo como judicial, é ganha-ganha. Faz um acordo, mas um perde um pouco daqui, o outro ganha dali e chega no acordo. Na cultura da sentença, é a cultura do perde-ganha. Se o juiz julgar improcedente para um lado, procedente para o outro, alguém vai recorrer. E aí vai para o tribunal. E caso a decisão que foi tomada num processo aí de mediação ou conciliação, ele não seja respeitado, o que acontece? O título, o próprio acordo, documento do acordo, vale como título executivo extrajudicial. E qual é a grande vantagem processual aí, falando com os advogados? Por exemplo, houve um acidente de carro. O cara se comprometeu a pegar em 5 vezes. Pagou 2, não pagou mais 3. Tu já pode executar direto esse acordo, porque ele já é um título executivo extrajudicial. Se não tem uma mediação ou pré-processual no fórum, por exemplo, mas vamos falar de Câmara Privada, se não tem um acordo, tu vai ter que entrar com processo de conhecimento. Se tá, para o título se tornar líquido, certo e exigível. Quando tem um acordo, ele já está exigível, porque a parte contrária já reconheceu a dívida. Não cumpriu, executa, já pode pedir uma penhora imediata, indicando até na inicial da execução. E a lei ela é aplicada
prontamente, na sequência, já que foi decidido, aquilo já está valendo como... Está valendo. E aí que está a questão. Assim como o gaúcho é de litígio, o gaúcho também é de palavra. Por isso que eu te digo assim, na mediação judicial, eu não vi um caso de recurso de quem não cumpriu. Porque as pessoas são muito da palavra e igual aquilo que prometem cumprir. Eu não vi nenhum caso ainda de quem não cumprisse. Por isso que eu acho que a Câmara Privada, a mediação e a conciliação em si veio para ficar, né? E se Deus quiser, vai mudar com o tempo essa cultura. Dantas, nós temos menos de 2 minutos aí para encerrarmos o programa. O Fernando está colocando o telefone, inclusive, na tela aí para as pessoas que querem informações, eventualmente te procurar para saber um pouquinho mais a respeito. Gostaria que nesse 1 minuto e meio restante você pudesse falar aí sobre a Sedantas, né, desde quando ela está atuando de fato, o que você tem feito já? A Sedantas, Câmara Privada, já causou uma grande coisa importante, a discussão entre os meios, que ninguém sabia que teria uma Câmara Privada em Passo Fundo. Temos 2 aqui. Eu já falei com a minha colega Annelise Ligori. E, além do mais, a gente está à disposição, Sedantas, Câmara Privada. Hoje está entrando no ar o contato de e-mail. E, além do mais, o telefone de contato é o 519-8401-4712. E todo mundo, né? Só jogando no Google, tu acha Dantas, Câmara Privada. E, se Deus quiser, estamos à disposição a ajudar você a resolver o seu litígio, para não dormir mais com dor de cabeça e acordar preocupado com a questão que tem que resolver na área jurídica. Obrigado pela participação, os esclarecimentos, inclusive, e sucesso aí nas atividades, Dantas. Espero ter esclarecido e, principalmente, despertado a curiosidade entre as pessoas. Tudo que é novo desperta curiosidade. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento, seja onde for. Aí, associações de bairros, o que precisarem, a gente está às ordens. E muito obrigado pela grande oportunidade da TV Passo Fundo. Nós retornamos na próxima semana com mais uma edição do Passo Fundo News. Até lá!